consagrando a nossa vida, a nossa família, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. Então vamos cantar, pensando em cada membro da nossa família, essa canção. Vamos lá. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Amém. E que bom que você está aqui hoje. Nosso 7º dia do cerco de Jericó, vencendo os vícios. E hoje nós vamos lutar para vencer o vício da preguiça. Ela que por tantas vezes nos acompanha, não é mesmo? Às vezes queremos fazer tudo rápido para depois ficar ali tranquilo no ócio, e a gente faz de qualquer jeito. Isso também é preguiça, fazer rápido para depois ficar tranquilo. Ou se não, a gente fica tranquila, deixa que depois eu faço. Sendo que a gente poderia fazer tudo com zelo, tudo com amor. Então vamos clamar, com a música que nos acompanhou durante todo esse cerco. Clamar para que uma nova unção venha até nós. Para que a unção da diligência, a virtude da diligência possa vir habitar em nós. Para que tudo que nós formos fazer, nós façamos com amor e com alegria. Então vamos cantar essa canção como uma oração, para que toda a muralha da preguiça seja derrubada agora, pelo poder e pelo nome de Jesus. Assim como cada pedido que está no seu e no meu coração. Então vamos cantar e fazer desta canção a nossa oração. O mar vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome, de pés enxutos vão estar pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus, os milagres vão surgir. Os milagres vão surgir pelo nome. O cego enxergar, o cego enxergar pelo nome. O paralítico vai andar pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Levanta seus braços e canta. Canta, igreja, uma nova canção, e recebe do Espírito, e recebe do Espírito uma nova unção. Canta com força mais uma vez. Canta, igreja,
muralhas vão cair. As muralhas vão cair pelo nome. O inferno estremecer pelo nome. Todo mal vai sucumbir pelo nome. Pelo nome de Jesus. Vamos cantar esta mais uma vez, proclamando que as muralhas vão cair. As muralhas Vão cair pelo nome. O inferno estremecer. O inferno estremecer pelo nome. Todo mal vai sucumbir. Todo mal vai sucumbir pelo nome. Fala esse nome com força. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Canta, igreja, uma nova canção e recebe do Espírito. E recebe do Espírito uma nova unção. Canta, igreja. Canta, igreja, Uma nova canção. uma nova canção. E recebe do Espírito uma nova unção. Amém. Essa nova unção que nós queremos esta noite. Essa nova unção que nós queremos para as nossas famílias. Porque essa semana também estamos vivendo na nossa igreja a Semana Nacional da Família. E que essa nova unção possa vir tirar toda a preguiça que nós temos dentro de casa. A preguiça, às vezes, de cozinhar alguma coisa um pouquinho mais gostosa para o nosso marido, para os nossos filhos. Ajudar o meu pai e a minha mãe com um serviço que ele está difícil. Então, que nós possamos eliminar tudo aquilo que nos afasta de Deus na nossa família. Não é mesmo? Às vezes a preguiça de, mas faz tanto tempo que eu rezo. Já estou cansada. Não insista. Porque família é um projeto de Deus. A família que Deus confiou a você, vai vir a salvação de Deus através de você. Então, se você está aqui hoje, às vezes os seus pedidos nesse cerco de Jericó é até sobre a sua família. Então, vamos cantar, antes de chamar a Marisa, mais uma canção, proclamando que a minha e que a sua família é uma bênção. Vamos cantar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. Proclama isso. A minha família É uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. Vem proteger, vem proteger toda a minha família. Nenhum mal tem poder sobre nós. Vem proteger
as trevas vêm tentando destruir. Confusões vêm tentando dividir. Alguns querem se afastar de ti, mas eu não desistirei daqueles que o Senhor me deu cantar. Eu não desistirei da minha família, eu não desistirei dos meus, eu não desistirei da minha família, eu não desistirei dos meus. Amém. É isso. Nós não desistiremos e alcançaremos o céu, nós e a nossa família. Amém? Amém? Muito bem. Vamos chamar a Marisa, que vai partilhar a palavra conosco, e pedir que o Espírito Santo de Deus, por intercessão de Nossa Senhora da Glória, possa falar através dela a cada um de nós. Vamos estender as nossas mãos e rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. Rezando comigo, Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Assim espero, assim seja. Amém. Marisa, as crianças aqui do meu lado esquerdo. Hoje está maravilhosa, como sempre. As nossas crianças. Podemos nos sentar, minha gente. Boa noite, minha gente. Que alegria ter cada um de vocês aqui. Eu sei que muitos ligaram para mim, dizendo que ia viajar. Mas meu marido, que é aí que eu faço? Eu falei, vai viajar com o marido. Vai viajar, que eu vou estar lembrando de vocês aqui. Parece, eu estava dizendo aqui para o Cândido e a Claudete, que a gente já sente no ar a graça da Assunção de Nossa Senhora. Jesus elevou-se à ascensão. Maria foi elevada à Assunção. Jesus é Deus. Ele tem o poder de elevar-se. Nossa Senhora, filha de Deus, criatura, foi elevada. E eu quero acolher também você que nos acompanha agora através da TV Evangelizar. Nós estamos na última semana do nosso cerco de Jericó. Muralhas já foram derrubadas. Nós já respiramos esse momento, essa vigília da Assunção de Nossa Senhora, Maria, assunta ao céu. Estamos vivendo a Semana Nacional da Família, não é? Hoje eu tenho que ser mais rapidinha, mas nem sempre é como a gente quer. Então eu tenho que começar lendo um testemunho para vocês. Foi o pai que me mandou isso aqui. Chorei quando li. Vou contar para vocês a história de um time. Um time que foi planejado por duas pessoas, um homem e uma mulher. Eles desenvolveram esse time com muito amor e com a graça de Deus. A mulher virou a técnica do time.
sempre atenta às jogadas, instruindo os jogadores na luta diária por esse time. E o homem virou o capitão, um líder nato, que não deixava a peteca cair. Quando o time entrava em brigas, o capitão corria para defendê-los com o seu sangue. O time começou contratando atleta por atleta. E quando tinha 4 atletas em campo, a treinadora disse ao capitão que precisava aumentar o time. Então, em seguida, uma nova jogadora foi introduzida ao time. E em sequência, mais 2 jogadores, chegando a 7 grandes jogadores. O time se completou. A treinadora estava radiante, cada dia mais dedicada em aperfeiçoar esse time. O capitão corre todos os dias em todas as direções para que esses jogadores tenham um futuro. Os jogos são difíceis. Neles existem preconceitos, briga, manha, choro, revolta e traumas. Mas cada jogo o time sai feliz, radiante, abençoado e com o coração quentinho. Na verdade, essa história não é sobre time, e sim sobre a família. Vem aqui essa família. O Noble e a Andréia. Já tenho vontade de chorar só de olhar para eles. Olha, eu vou continuar lendo. Hoje completamos uma fase, uma missão. E recebemos mais 2 filhos do coração. 4 filhos que nasceram do ventre da Andréia. E 3 filhos do coração. Olha só. 2 meninos que viveram por quase 10 anos em abrigos. Vem os 2 aqui na frente. Viveram por quase 10 anos em abrigos. Nunca tiveram um colo de mãe, um pai, um dia dos pais. Foram pisados, deixados de lado, humilhados constantemente. Mas Deus é bom o tempo todo. Ele completou a minha família. E nós vamos salvar gerações. Aquela quinta jogadora, que também é do coração, e diz assim: Deus é bom o tempo todo. Ele completou minha família e nós vamos salvar gerações. Aqui nesse time, o amor, a religião, o afeto, o carinho e o acolhimento é constante. Agradeço a Deus em primeiro lugar, a minha família, amigos e todos que nos ajudaram nesse processo. E todos que sempre estarão ao nosso lado. A família do Noble e da Andréia, amor, acolhimento, por ti, Jesus. Amém. Essa família, minha gente, exemplo de família, sinal de amor, sinal de vitória, de coração aberto para receber o Cristo através dos filhos. Vamos fazer montinho aqui. Você quer falar alguma coisa, não? Boa noite. E hoje de manhã, quando eu acordei, eu perguntei: e aí, Jesus, como vai ser hoje à noite, né? Um dia muito feliz, porque desde que eu conheci
as crianças, não teve uma missa, uma eucaristia que eu não via cada um deles ao nosso lado. E Jesus me colocou assim, a parábola do bom samaritano. E quando nós encontramos alguém com feridas, como será que nós devemos agir? Vamos passar, olhar, ou nós vamos ser aquele que vai ter compaixão e curar as feridas, tocar as feridas, sem medo, sem preconceito, com coragem? Vamos gastar nosso tempo para cuidar, vamos gastar nosso dinheiro assim como fez na parábola. Não vamos ter medo do futuro, porque o futuro é de Jesus e a Ele pertence. Então, é por isso que nós chegamos até aqui. Porque não tivemos medo, porque apenas dizemos sim a todos aqueles que passarem por nós com feridas, precisando de um olhar de Jesus. É assim que precisamos ser, ter compaixão, assim como Jesus faz com a gente. Porque poderia ser eu, poderia ser você, esperando por alguém para curar as nossas dores. Então, eu digo assim para vocês: não somos melhor que ninguém, nem fazemos isso para nos aparecer, nem somos melhor, apenas somos aquilo que Jesus pede para cada um de nós sermos. E que vocês possam ser também. E todos aqueles que passarem por vocês e por nós com feridas, que possamos estar dispostos a dizer sim e fazer aquilo que Jesus pedir para nós. Amém? Obrigado, amor. Eles vinham para o grupo. Podem sentar, minha gente. Eles vinham para o grupo. A Andréia grávida. Então, 5 filhos sempre aqui no grupo. Desde quando começou o grupo, esse casal está aí, acompanhando, seguindo. E hoje também termina nosso cerco de Jericó. 7º pecado capital, que é difícil quem não tem, gente. A preguiça. A preguiça física e a preguiça espiritual. Esse casal não teve nem física nem espiritual. A preguiça espiritual chamada de assídia. Eu gostaria de indicar para vocês um livro. Já falei, né? Esse bispo norte-americano vai ser canonizado. Fulton Sheen. Tem esse livro, Vitória sobre os Vícios. Ele fala sobre os pecados capitais e sobre o que fazer para vencer cada pecado capital. Rapidamente eu vou ler uma coisinha. A preguiça é uma doença da vontade, que nos induz a negligenciar os nossos deveres. A preguiça pode ser física ou espiritual. É física quando se manifesta no ócio, na procrastinação. Sabe aquele negócio? Vamos empurrar com a barriga? Vamos empurrando. Vamos deixar como é que tá para ver como é que fica. Ah, vai dar nada não. Deixa assim mesmo. Se manifesta na inatividade, na debilidade, na indiferença e no desinteresse. E é espiritual quando se manifesta em uma indiferença, no melhoramento do caráter, em um desagrado pelo espiritual, uma aglomeração apressada, fica o dia inteiro sem fazer nada. De noite reza rapidão a oração antes de dormir. De qualquer jeito. Se revela na tibieza e na omissão em cultivar a verdade. Minha gente, preguiça, resumindo, é isso. É quando eu fico empurrando. É diferente de você estar desanimado. E o desânimo é um estado que passa.
Mas é preguiça. Quantas famílias não são melhores? Porque as mães têm preguiça de cozinhar. Quantas casas vivem? O João vai achar que eu estou falando dele, mas não estou. Com as lâmpadas queimadas por anos. Torneiras pingando. A preguiça. Teve um padre que pregou. Você quer saber se o demônio está na tua casa? Eu não lembro o nome do padre, senão eu falaria. Mas eu acho que se você pesquisar na internet, talvez você ache. Quer saber se o demônio está na tua casa? Ele dizia. Olha para dentro do teu guarda-roupa. Você não conta nada, Bia, como é lá em casa. Você olha para dentro. Aqueles guarda-roupa, aquelas roupas tudo revirada. Porque tem preguiça de dobrar. Todo mundo está cismado com isso. É preguiça. É preguiça, minha gente. A preguiça que me impede. A preguiça leva à pobreza. Vou falar para vocês aqui, vou pegar provérbios. Antes de pegar provérbios, deixa para o final. Eu tenho que falar rápido, porque hoje tem que ser mais demorado o cerco. A pessoa preguiçosa, gente. Ela tem preguiça de trabalhar. Preguiça de fazer as coisas. E ela está sempre invejando quem tem as coisas. Sempre invejando. E não tem coragem de sair do lugar. Para você vencer a preguiça espiritual é na oração, não tem jeito. Para você vencer a física é na diligência. É fazer. A casa está bagunçada. Não estou falando de mim. A gente tem preguiça de arrumar. Passa o final de semana desarrumado. Nós temos preguiça de rezar uma Ave Maria a mais. Preguiça de vir à missa. E tem pessoas que dizem assim, não, mas eu tenho que ir na missa quando eu tenho vontade. É mentira, gente. É com ou sem vontade. A preguiça espiritual me leva à miséria, ao afastamento de Deus. 3 passagens que Jesus contou. Ele falou sobre, está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Quando ele fala das virgens, das prudentes e das imprudentes. Lembram dessa passagem? 5 pegaram óleo, então levaram a lamparina e levaram óleo também. Se aquela lamparina, eles iam esperar o noivo. Elas eram puras. Iam esperar o noivo. Não sabiam que horas o noivo ia chegar, não sabia. Tinha que levar óleo. Vai que acaba o azeite da lamparina. Por preguiça não levaram. Outra coisa, as previdentes ou as prudentes, além de levar o óleo, elas ficaram esperando para ver quando o noivo chegasse, elas ouviriam os passos e se levantariam. As imprudentes, lê lá para você ver, elas dormiram. Dormiram. Quando o noivo chegou foi o rebuliço. Nossa, apagou a lâmpada, não tem mais azeite. Não dava para comprar. Estava fechada, era de madrugada. Aí elas saíram correndo. O noivo pegou e recebeu aquelas puras e prudentes, iguais às puras e imprudentes. O noivo recebeu as prudentes, entre. As imprudentes estavam procurando azeite até hoje. O noivo fechou a porta. Aí elas chegaram, bateram na porta. Abre! Somos nós! Não vos conheço. Que dureza. A outra, a figueira que não produzia frutos, não produzia figos. Ela foi amaldiçoada por Jesus. Qual era a missão daquela figueira? Produzir frutos.
Qual é a nossa missão? Produzir frutos. O trabalho foi instituído por Deus quando entrou o pecado. Que Ele falou para Adão: de agora em diante você vai trabalhar. E você vai se sustentar com o suor do seu rosto. O catecismo da Igreja Católica fala que quando o trabalho santifica. E é trabalho simples, diz simplesmente, Santa Teresinha do Menino Jesus falava que eu posso salvar uma alma pegando alfinetes e entregando para ela. É fazer as coisas simples com amor. Chamados a produzir frutos. Somos convidados a contribuir na criação através do trabalho. Somos chamados a nos santificar através do trabalho. Olha São José Maria Escrivá, que ele fala do trabalho. Olha o São Bento, ora et labora, reza e trabalha. E tem uma outra passagem que Jesus fala da preguiça. Lembra da parábola dos talentos? Minha gente, guarda que eu vou falar. Todos nós temos talentos, sem exceção. Para um ele deu 5 talentos. Para outro, 2 talentos. Para outro, 1 talento. O que tinha 5, quando o patrão voltou, falou: aqui tem mais 5 que eu rendi. O que tinha 2, aqui está mais 2 que eu rendi. Muito bom, servo fiel, bom e fiel. Foste fiel no pouco, vai te ser dado mais. Chegou o último que ganhou 1 talento. Está aqui, o talento que você me deu. Eu fiquei com medo de perder e enterrei. Jesus contou essa parábola. Ele fala assim: servo mau e preguiçoso. Se você sabe como eu sou, por que você não pôs o meu dinheiro ao menos no banco? Porque quando eu chegasse, você me pagaria os juros. Tirem o que foi dado a ele, que é 1 talento, tira, e dá para quem tem mais. Porque ao preguiçoso, vamos melhorar, ao preguiçoso será tirado até mesmo aquilo que ele pensa que tem. É forte isso, gente. E eu estou falando isso para vocês hoje. Não sei nem que dia do mês é hoje. Hoje é dia 14. Dia 14, aniversário da Maria, minha neta, 5 anos. Dia 14 de agosto de 2025. A Marisa falou para ela mesma, para o João e para todos da catedral, que nós temos que fazer render os talentos. Eles só não renderão se formos preguiçosos. Como é que eu faço para vencer a preguiça? Se tem louça suja na pia, vai lavar. Com amor. Isso é mais dolorido. Dobrar as roupas como se estivessem dobrando as roupas de Jesus. Cozinhar como se estivesse em Grace, fazendo para Jesus. Não para o Tiago. Para Jesus. E encerro. Cezinha, já se prepara aí. Provérbios 6. Olha como é fácil guardar. Provérbios. Capítulo 6, versículo 6. Vai, ó preguiçoso. Olha o que fala a Bíblia. Vai, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga. E observa o seu proceder. E torna-te sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão a sua provisão. Apanha no tempo da ceifa a sua comida. Até quando, preguiçoso, você vai dormir? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, outro pouco para dormitar, aquela preguiça.
outro pouco para cruzar as mãos no seu leito, e a indigência virá sobre ti como um ladrão, e a pobreza virá como um homem armado. Forte, não é? Provérbios 24 fala disso também. Queria falar tanto mais. Só mais uma coisinha. Um filósofo da nossa atualidade. Ele conta que com 3 filhos, ele dizia assim para os filhos: quando você fizer 12 anos, eu vou te ensinar o segredo da vida. O filho mais velho, quando fez 12 anos, falou: pai, 12 anos, me conta o segredo da vida. E o pai falou assim: vaca não dá leite. Hã? É isso mesmo. O segredo da vida, só um segundo, tá, César? O segredo da vida é que vaca não dá leite. Você tem que tirar o leite. Senão não tem leite. Tem que amarrar a vaca, prender as pernas, prender o rabo, senão começa a girar, prender a cabeça dela na mangueira, puxar ali os tetos da vaca da maneira certa, para que saia o leite. A vida é assim. A vida não dá. Nós temos que lutar para conseguir. Para eu ter o leite, eu tenho que batalhar. Eu tenho que lutar para conseguir. Aqui está Jesus, Senhor da nossa vida e da nossa história. Aquele que me ensina a acabar com a preguiça. Aquele que me ensina a curar a ferida do próximo, a não medir esforços. Aquele que me ajuda a tirar do meu sustento, a tirar, não a ganhar de nada, a tirar o meu sustento do trabalho, trabalho que santifica, trabalho que restaura. Aqui está aquele que não teve preguiça, minha gente. Ele que aos 12 anos estava no templo pregando. Ele que ficou 18 anos trabalhando como carpinteiro. E como diz Fulton Sheen, ele fazia na carpintaria dele de coisas inúteis, coisas úteis, bercinho de crianças, ele dizia, mesa para os amigos, telhados de Nazaré. Daqui aquele que talhou, que não poupou, preguiçoso, porque ele lutou, deu a vida, batalhou, salvou almas, não teve preguiça, foi diligente, foi fiel, puro, prudente. Está aqui o Senhor no nosso meio, aquele que nos mostrou o caminho do céu. Olhando para Jesus, eu quero dizer mais uma coisa, Jesus. Olhei para a cruz, Jesus, eu lembrei. Fulton Sheen falou assim, que quando a gente morrer, chegar no céu, você vai falar assim: mostra tuas mãos e teus pés. Deixa eu ver se tem cicatriz de luta, cicatriz de vitória. Me mostra. Ué, mas você não tem cicatriz nenhuma de vitória contra a preguiça. Você não tem cicatriz nenhuma de vitória contra o mal. Você não lutou. Não tem lugar para você. Me mostra teus pés. Deixa eu ver as cicatrizes da vitória, as cicatrizes da luta, da esperança. Deixa eu ver. Deixa eu ver a luta para a vitória. E ele diz que Jesus só falou tudo está consumado quando ele tinha feito tudo que precisava ser feito. E olhando para Jesus, queremos te pedir, dá-nos a graça de fazermos tudo que tem que ser feito. Traz progresso, prosperidade para nós, através do suor do nosso rosto, Senhor.
santifica o nosso trabalho, santifica as famílias. Nós te pedimos sabedoria para lutar, sabedoria para entrar na batalha e não desistir. Nós te pedimos, destrói agora, Jesus, a preguiça de rezar, a preguiça de vir à missa, a preguiça de confessar, a preguiça de adorar. Destrói agora a preguiça física que me leva a empurrar com a barriga, a deixar como é que tá para ver como é que fica. Quebra agora, destrói a procrastinação, Senhor. Destrói agora a preguiça, Senhor, que me leva ao ócio, a querer só ficar sem fazer nada, Senhor. Nós prestaremos conta, Senhor, do tempo que nós perdemos em vida, no ócio. Não estou dizendo que não tenhamos que ter lazer, não é, Senhor? Estamos dizendo do ócio, da negligência, da falta de ação do dia a dia, Senhor. Olhando para você, Jesus, nós te pedimos, ensina-nos a vencer a preguiça. Ensina-nos a vencer, Senhor, a soberba, a inveja, a gula, a ira, a luxúria, Senhor, a preguiça, a avareza. Ensina-nos a vencer. Dá-nos o teu Espírito que arranca o que divide e que faz nova todas as coisas. Vem, Jesus, vem nos direcionar, vem curar o nosso coração. A Andréia falou sobre curar feridas. Olha para o teu povo aqui essa noite, cheio de ferida, cheio de traumas complexos, medos, ansiedades, cheios de sentimento de fracasso, de derrota, cheio de preguiça. E eu dizia, Senhor, que é diferente de um desânimo aqui, outro ali, porque isso passa. Mas é a tendência de ficar cada vez mais na preguiça, envolvido na gosma de Satanás, na meleca de Satanás, no lodo daquele que é o preguiçoso, daquele que é o avarento, o mentiroso, que é o inimigo, Senhor. Nós somos teus. 7 semanas do cerco de Jericó, semana dedicada às famílias, semana nacional das famílias, semana, Senhor, que nós vivemos, já respiramos a assunção de Nossa Senhora, esse dogma de fé. Você e tua mãe, os dois estão no céu de corpo e alma, somente os dois, somente. Um dia veremos de estar também, mas prepara nossos pés para a batalha, prepara nossas mãos para a luta. Não deixe que nossos joelhos claudiquem, Senhor. Queremos ser firmes, soldados, valentes, destemidos, Senhor. Dá-nos do que é teu, dá-nos o teu Espírito. Só Ele arranca o que divide. E olha, gente, só para não dizer que eu não estou sendo dócil ao Espírito, já é a 3ª ou 4ª vez que nesse momento vem na minha mente o Senhor dizendo sobre aquela palavra, para deixar a casa preparada. Porque quando um espírito sai, porque a casa foi limpa, nós nos confessamos, 7 semanas de cerco, começaremos semana que vem, os 40 dias, toda quinta, cura e libertação com São Miguel Arcanjo. Mas o Senhor fala que a nossa casa está limpa, para tomar cuidado, porque a parábola diz que outros 7 piores virão, que sairão e não encontrarão onde ficar, vão querer voltar para aquela casa. Os que decidiram lutar pela família, abandonar o adultério, cuidado, 7 piores podem vir. Só tem uma maneira,
Eu tenho que preencher a casa. Eu não posso deixar a casa vazia. A casa estava limpa e vazia. Precisamos preencher com o teu amor, preencher com o Espírito Santo, preencher com a Eucaristia, com adoração, com confissões, com Santo Terço, com a leitura da palavra. Nós não podemos deixar a casa vazia. Você que sentiu que foi curado, que foi liberto, não é hora de deixar a casa vazia. É hora de preencher a casa com o amor de Deus, com o corpo e sangue, alma e divindade do Senhor, para que se vierem 7 piores, se vier o inferno inteiro, não conseguirão derrubar você, porque a tua casa foi construída sobre a rocha, que é Jesus. Queremos te louvar. A imagem que eu tenho, Jesus, antes de fazer as orações, a imagem que eu tenho é como se saíssem fumaças do chão. Fumaças. É como se a nossa oração fosse até o céu. É como se nós estivéssemos sendo libertos agora. Nós subíssemos e alcançássemos o teu coração. E Jesus está libertando agora uma família inteira da preguiça. A família inteira é preguiçosa, desde os pais, os filhos, família inteira. O Senhor está libertando agora também pessoas que sentem inveja do progresso financeiro das pessoas próximas. E você sempre critica a pessoa que progrediu financeiramente. O Senhor te liberta da preguiça, da inveja, da tristeza pelo bem do outro. O Senhor está libertando também agora uma mulher. Você está pedindo pelo progresso financeiro, material da tua casa, da tua família. Senhor, nesse momento a imagem que eu tenho é como se um contrato fosse assinado. Você assina e Deus assina. Consagra a tua empresa para o Senhor. Deixa Ele agir. Você faz sua parte, você trabalha, você pede o Espírito Santo. Mas hoje o Senhor sela com você um contrato de vitória, um contrato de progresso, de prosperidade. O Senhor está libertando também o coração de uma mulher. Você tem mais ou menos 37 a 47 anos de idade. Pela fisionomia não sei dizer. O Senhor está te libertando do medo do futuro. Você tem medo do futuro, medo das coisas não darem certas para você. Você entrega para Deus, mas não confia que Ele vai agir. O Senhor te liberta essa noite e derrama sobre você a fé inabalável. E nós queremos olhar para Jesus, para vocês cantarem, dizer: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declara milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar,
clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu calar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Queremos orar. Queremos nos levantar, Senhor, e fazer as orações do cerco. Fazer com ânimo, com entusiasmo. Né, Ariane? Primeira oração do cerco. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Com ânimo, minha gente. Porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Ó Pai Celestial, em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que o poder que destes para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó, seja dado a mim e aos que fizerem esta oração. Peço-lhe, Senhor Jesus, quebre as muralhas de pragas, por boca ou contaminação, em relação aos nossos antepassados e nos dias de hoje. Jesus, quebre todas as muralhas de maldições, vindas de nossos antepassados e nos dias de hoje. Jesus, quebre todas as muralhas do egoísmo, dos ciúmes, dos vícios, das origens que forem. Jesus, quebre as muralhas das brigas, contendas, dissoluções de casamento, de famílias, de todos os tipos de desunião. Jesus, quebre as muralhas de dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Jesus, quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, a depressão, a AIDS, dependência do álcool, drogas, prostituição, promiscuidade. Jesus, quebre todas as muralhas dos maus pensamentos, iluminações, astúcia de Satanás, de todas as origens em nossa mente. Jesus, quebre toda a ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo teu sangue derramado na cruz. Jesus, quebre todo o ocultismo em nosso passado e agora, seja ele magia, sortilégio, dependência, pacto, entrega com entidade, sejam da origem que forem. Jesus, quebre todas as muralhas que impedem a obra de Deus em nossas vidas. Senhor, entregamos nossas vidas a Ti, para que sejas glorificado, e que haja um novo Pentecostes em nós,
e acreditemos em tua vitória, que também é nossa. Amém, amém, amém. Em teu nome, Jesus, seja quebrado, destruído, arrasado todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre esses pedidos. Pede firme, que é para o nosso grupo, gente. Pelas intenções do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, para o grupo de oração Família Projeto de Deus. Que o Espírito Santo haja e se manifeste com sinais, curas, milagres e profundas conversões, restaurando as famílias. Que possamos crescer em sabedoria, número e graça, diante de Deus e diante dos homens. As tuas intenções particulares, pode pedir, pede bastante. Em teu nome, Jesus, seja quebrado, destruído, arrasado todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre esses pedidos que nós acabamos de fazer, Senhor. Em teu nome, Jesus, que seja destruído, exterminado, neutralizado o poder do príncipe das trevas que vem perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando essas pessoas, desejando a sua ruína espiritual, material, semeando ódio, orgulho, discórdia, inveja, ciúmes e mágoas. Em teu nome, Jesus, seja destruído, exterminado, neutralizado todo espírito de desunião nos lares dessas pessoas que vêm provocando discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofocas, julgamento. Em teu nome, Jesus, seja também queimado, destruído, desmanchado todo e qualquer trabalho, despacho escrito, feito contra essas pessoas. Em teu nome, Jesus, seja também queimado e destruído todo o seu conhecimento anterior e atual, com falsas religiões, seitas ocultas, diabólicas, supersticiosas, sociedades secretas. Em teu nome, Jesus, seja também queimado, exterminado, destruído, eliminado todas as moléstias, dores do corpo e mentais, físicas e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossas famílias. Em teu nome, Jesus, seja destruído, aniquilado, queimado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós, que vem provocando discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, pânico, taras, esquizofrenia, inveja, ódio, rebeldia, fracasso, egoísmo, desentendimento, preguiça, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Podemos nos sentar para fazer as orações. Margarete, que bom que você está aqui, no último dia do cerco. Um beijo, você é um exemplo para nós. Tem um outro exemplo que eu queria saber o nome, eu passei e não perguntei o nome. Que Deus fortaleça cada vez mais essa senhora também que está aqui na minha frente, sentada também na cadeira de rodas. A hora que falar a muralha desabou, aí nós levantamos. E falamos a muralha desabou na primeira volta, na segunda volta 2 vezes. A muralha desabou, a muralha desabou. E assim sucessivamente, combinado? Até a 7ª volta. E tem que ser rapidinho. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas
e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! A muralha desabou! Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor.
Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! A muralha desabou! A muralha desabou! Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela e nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! A muralha desabou! A muralha desabou! A muralha desabou! Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. E o Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! 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 Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei
e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando as 7 trombetas, irão diante da arca. No 7º dia, volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvides a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse: ânimo, minha gente, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, os sacerdotes tocaram as trombetas, e logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! 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 A 7ª em pé. 7ª em pé. E depois, quando na 7ª volta, faz barulho com bateria, faz barulho com tudo que vocês têm direito. E nós, depois da 7ª, nós vamos aplaudir. Aplaudir Jesus que está aqui. Ô, minha gente, nós estamos lendo Josué, esquecemos que quem derruba a muralha está aqui. É Deus. Simples. Mas é Deus, é o mesmo que estava no ventre de Maria. O mesmo que derramou o sangue na cruz. Juntos, é com ânimo, minha gente. Você reparou que quando eu falo assim, ânimo, vocês falam mais forte? Repararam? Então vamos lá. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! 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 Caiu! Derrubou as muralhas
Vamos nos ajoelhar. Atrasou um pouco hoje, mas valeu a pena. Não saia daqui com dúvida. Não saia, Patrícia, com dúvida. Não saia, Jaque. Não saia, Tati. Não saiam daqui com dúvidas. Porque as muralhas caíram. Olhando para Ele. Para esse Senhor. Queremos dizer obrigado, Senhor. Obrigado pelas graças. Obrigado pelas bênçãos. E eu te peço, Jesus, que todos os espíritos dos quais nós fomos libertos, que eles não fiquem vagando, mas que sejam lançados aos pés da tua cruz. E você disponha deles de acordo com a tua vontade. Que São Miguel Arcanjo precipite no inferno a Satanás e seus anjos malignos que andam por nossas casas, nossas famílias, à nossa volta, tentando nos derrubar. Nós proclamamos que você é o Senhor da nossa vitória. No lugar do que se foi de mal, que venha o Espírito Santo. Enche a nossa casa, a nossa família, com o sopro da vida. Encha com vitórias, com progresso, prosperidade, com amor à Eucaristia, amor à Santa Missa, amor à confissão. Encha a nossa vida de uma intimidade contigo, Senhor. Nós queremos te agradecer, te dizer muito obrigado. Olha para Jesus e diz obrigado. Obrigado, Jesus. Fala obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque todas as muralhas caíram, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é. Olhando para esse Jesus, César vai tirar e nós vamos aplaudir o Senhor com entusiasmo, com força, com coragem, olhando para Ele. Viva Jesus! Eu quero te louvar. Viva Maria! Todo Viva as famílias! De toda a minha alma, mesmo sem entender, preciso te seguir. Teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser. Tua vontade tem que acontecer. Amém, Senhor. Amém. Eu sei que está tarde, mas eu preciso o seguinte. Silvio, vem aqui. Vamos botar fogo aqui. Eu achei que já tinha fogo, eles vão fazer o fogo ainda, gente. É num segundo. Minha nossa, você não tem nem álcool aí no meio, nada? Traz o seu pedido. Coloca aqui. As muralhas caíram. Vem trazendo o seu pedido. Vem trazendo, vem jogando. Isso, joga. Joga, joga. Oh, minha irmã de São Jorge do Ivaí está aqui hoje. Oh, glória a Deus. Como é seu nome? Maria. Maria.
Coloca. Há uma promessa Coloca aí que o seu quer pedido, tem que soprar. se Alguém tem que vir com um cumprir sopro aqui. em meio Cadu, a pega uma pasta para nós. abanar. Uma pasta. Vem, coloca, tem que abanar, É minha o próprio gente. Senhor quem diz: pedir, receberei. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedir, receberei. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declara Milagres. neste Põe. lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedir, receberei. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedir, receberei. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declara Milagre. milagres Hugo. neste lugar. Hugo. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu